uma diferença um pouco conceitual, digamos assim, né? A depressão ela é algo mais existencial e o luto ele tem uma causa nisso. O que é luto? Término de relacionamento, término de emprego, perda de uma pessoa propriamente dita, várias pessoas próximas podem causar esse trauma na nossa vida e outros fatores, né? Outros fatores de mudanças na nossa vida, mudanças radicais, como às vezes uma mudança de cidade, algo que inesperado, digamos assim, ou a não adaptação também pode gerar um certo luto, sentindo falta do antigo lugar. Enfim, a criança tem a perda do corpo infantil, que é bem comum quando fica adolescente, que também é um luto que todos passamos, digamos assim, e tem muitos outros tipos de luto. Esses lutos, eles são algo que a gente tem que aprender a viver com eles. Fazem parte de uma depressão, não deixa de ser, só que é um pouco diferente. Também é diferente, né, de situações traumáticas, que eu falo no episódio da ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático. Então é você sofrer um acidente ou sofrer algo muito traumático e você sempre evitar aquilo, como por exemplo sofrer um assalto e sempre evitar alguns tipos de rua e começar a generalizar e evitar sair de dia, enfim, evitar outros comportamentos. Também é possível, mas esse é considerado um sintoma da ansiedade, embora a ansiedade e a depressão ela tem uma correlação. Então, se eu não me engano, 50% das pessoas que têm ansiedade têm depressão e das pessoas que têm depressão têm ansiedade, alguma coisa nesse sentido. E isso mostra que as pessoas que têm um fator de risco acabam tendo o outro também. Então elas acabam tendo os dois. Também é possível, tá, gente? Então existe aí uma correlação. Aí precisa se tratar os dois pontos e ir tendo melhoras constantes. Às vezes vai ter uma piora, mas no geral, no quadro geral, você precisa estar melhorando. Então esses são os 9 sintomas. Deixa nos comentários, eu vou deixar também no formulário para vocês aí quantos sintomas você tem. Se você tem um sintoma, se você não tem nenhum, se de repente você tem mais que 5, deixa e coloca nos comentários aí o que você achou, se você está vivendo um momento difícil ou não, né? Agora que estamos falando sobre depressão. E agora, para fechar esse tópico do diagnóstico, uma entrada para o autodiagnóstico que a gente passou aqui, eu vou ressaltar a importância de procurar ajuda. Então, gente, é muito importante procurar ajuda. Você deve procurar ajuda médico, neurologista, psiquiatra, psicólogo, para ajudar a melhorar esses pontos. Só que não adianta, em muitos casos, você só procurar remédio, tá? E como vocês podem ver nos meus vídeos, eu não falo só de remédio. O remédio é bom, ajuda bastante. Só que, por exemplo, num caso de insônia, que eu mencionei no vídeo de sono, se você procurar o remédio para dormir, você pode ficar dependente do remédio e não conseguir dormir depois sem, que é algo ruim. Que eu oriento, que o indicado é você fazer um tratamento psicológico no meio e conseguir fazer o desmame do remédio. Esse é o objetivo. Então, existe essa função, né, do remédio, de ajudar a lidar com um momento difícil, mas não criar dependência. Em tese, é o que deveria acontecer, não é o que acontece na prática. É um exemplo. Assim como alguns transtornos, algumas situações, você pode pelo menos diminuir o uso dos remédios com o tratamento psicológico e ter bons resultados na prática. Isso é bem interessante. Vamos continuar aqui. Então, uma das formas, né, de lidar bem com a depressão, tendo mais energia, produtividade e prazer, é você começar a mudar a rotina. E o que seria mudar a rotina? Mudar a rotina é basicamente você começar a não ceder aos impulsos de você, que é as recompensas imediatas que eu venho falando aí nos outros vídeos, como por exemplo, ver vídeos curtos,
caso das recompensas ruins, se cortar, usar substâncias, beber, fumar, entre outros comportamentos ruins aí, tem alguns comportamentos menos lesivos, às vezes, como roer unha, arrancar o cabelo, tem de se arranhar, se beliscar, tem comportamentos nesse padrão. E tem os comportamentos que são considerados aí talvez uma perda de tempo diante dos objetivos que você tem. Então, por exemplo, eu nesse momento eu quero gravar meus vídeos. Seria contraprodutivo eu estar mexendo nas redes sociais. Não necessariamente seria algo ruim, eu poderia encontrar coisas boas lá, eu poderia estar tendo momentos prazerosos lá. Só que dentro dos meus objetivos, dos meus valores, não é um bom investimento de tempo agora. Então não é o que eu quero agora. A mesma coisa pode estar acontecendo com você. Isso pode acontecer com redes sociais, jogos, a questão sexual, seja a pornografia, a masturbação, sexo, e pode estar acontecendo também com a questão de compulsões, como alimentação, né, vício em comer, vícios em compras, entre outras situações aí que podem estar acontecendo. E eu sugiro, né, que você venha procurar ajuda e que você consiga diminuir esses comportamentos, né, essas compulsões, esses hábitos ruins, para que você possa estar melhorando a sua qualidade de vida. Tem alguns comportamentos, até pedir comida com frequência, que você não precisa zerar a frequência, você não precisa, eu peço todo dia, agora eu quero pedir nem um dia. Não precisa ir para o extremo, mas de repente de todo dia ir para uma vez a cada 2 semanas, você está num avanço gigantesco, né? Tanto no sentido financeiro, para quem tem uma condição um pouco menor, como no sentido da saúde, para quem o dinheiro nessa quantidade não faz tanta diferença. Então, assim, a diferença ela é gritante, gente. E se você conseguir fazer essa redução de frequência desse comportamento, tá ótimo. Agora, tem comportamentos que é interessante reduzir a frequência, muito interessante, como se cortar, usar drogas, mas o essencial desses comportamentos é zerar a frequência. Tanto que o indicado é outro protocolo, um protocolo de abstinência e de simplesmente parar de fazer esse tipo de coisa, né? Um que eu não citei, eu não entro muito em detalhes, é a própria tentativa de suicídio, que na verdade dentro da psicologia a gente quer zerar o número a frequência, o número de tentativas. Então aí é outro comportamento. E a rotina, né, tendo uma rotina mais ativa, que eu vou entrar em detalhes agora na sequência do vídeo, faz com que você consegue ter bons resultados com a depressão. Então você consegue fazer mais coisas, lidar melhor com a vida e ter mais energia para o dia a dia. Então a rotina é extremamente importante nesse sentido.